Bom dia, galera. Começando aí nossa sexta-feira dessa semana. É o último dia. A gente retorna segunda. É de segunda a sexta nossa caminhada com o coach, nossa caminhada da jornada da evolução. O tema hoje será bastante interessante. O nosso personagem mais interessante ainda. E o papo reto é o seguinte: geralmente todos nós trabalhamos, fazemos coisas por causa dos resultados, né? Os resultados geralmente é o que nos impulsiona. Bom dia. Tudo bem? É o motivo, né, impulsionador das nossas ações. E a gente vai observar que alguns resultados desejados, eles podem na verdade esconder uma armadilha. E para a gente entender esse contexto, a gente vai entender por que muitas das vezes as pessoas elas vão se conectar com outras pessoas e na verdade essa conexão não vai gerar o resultado que deveria gerar, porque a motivação para essa conexão ela foi totalmente ao inverso ou contrário ao propósito original. Eu vou te explicar, não fica aí preocupado não. Quando a gente observa um camarada chamado Judas, a gente vai observar o seguinte: na história ele vai se conectar a Jesus e a gente sabe muito bem que quem se conecta a Jesus conecta pelo motivo daquilo que ele é em si, daquilo que ele tem, daquilo que ele faz na vida daqueles que a ele se conectam. E como os outros 11 apóstolos, Judas se conecta com ele da mesma maneira, porém, como eu costumo dizer, né, a fonte era a mesma, mas quem foi buscar a fonte não foi buscar com a intenção original. Quando a gente busca uma fonte, geralmente você busca com a intenção o quê? De matar a sua sede. Esse é o propósito original. E quem vai a ele, quem vai a Jesus, geralmente vai à fonte buscando matar sua sede, transformar as suas crises existenciais, clarear a sua mente, permitir que essa pessoa compreenda um pouco melhor a sua essência, trazendo clareza para a sua vida, modificando os seus valores, modificando as suas crenças. E essa é a grande realidade. Então Judas se conecta com Jesus. Só que no decorrer da história a gente vai perceber que essa conexão, que para Jesus era sempre de ser fonte, de fornecer códigos da eternidade, que isso não podia ser acessado de outra maneira a não ser por ele. Porém, Judas ele vai se conectar a Jesus com outro pensamento. Qual o pensamento que ele tem? O pensamento do resultado. O que Jesus pode, na verdade, me dar? O que eu, ao me conectar com Jesus, eu posso conseguir para mim? E aí as possibilidades explodem, né? O cara é um cara bem relacionado, tem uma conexão com muita gente, as pessoas muitas das vezes gratificam ele porque ele faz coisas muito boas. Então esse cara pode me render alguma coisa, esse cara pode de alguma forma agregar para mim. É a onda do momento, todo mundo só fala dele, vou me conectar com esse cara. Então Judas se conecta a Jesus e vai andar com Jesus.
vai trabalhar com ele, vai até conseguir um cargo. Olha aí. No gabinete de Jesus, Judas consegue um cargo, cara. Né? Não sei se era comissionado, mas ele consegue. Né? E assim, um cargo de alta relevância, um cargo importantíssimo, né? De confiança, porque Judas tinha que tomar conta do dinheiro. E era o principal motivador da vida de Judas. Judas gostava do vil metal, gostava do dinheiro, gostava de uma prata. E aí ele se conecta com a fonte, se conecta com quem tem uma mensagem do céu, mas durante todo o relacionamento parece que essa mensagem não faz a menor diferença na vida de Judas. Aí eu pergunto para você, por quê? Porque na verdade a mente de Judas estava totalmente conectado aos valores, ao dinheiro, ao resultado que ele queria daquela relação. O que ele desejava dentro daquela relação. Então quando nós trabalhamos olhando para o vil metal, somente para o dinheiro, para o resultado que a gente deseja, que é temporal e imediatista, isso pode fazer com que a gente perca a oportunidade do real sentido. Não se deve trabalhar simplesmente porque você vai ganhar o dinheiro. Você deve trabalhar para você se realizar, para um propósito de crescimento existencial, intelectual, espiritual. Quando isso estiver bem latente para você, aí o dinheiro automaticamente ele vem, porque o dinheiro é um resultado, é um bônus. Então quando você trabalha pelo dinheiro, visando apenas aquilo que você vai ganhar, né, o que você pode ganhar, você deixa de usufruir de tudo o que está ao seu redor e que poderia te dar muito dinheiro. Ou seja, você vai ganhar 30 moedas para negar os seus valores e você vai trocar as 30 moedas, você vai aceitar as 30 moedas e vai abrir mão dos seus valores e vai abrir mão de ter fonte para ter um copo de água. Essa é a questão da vida de Judas. Ele abriu mão de ter a fonte para poder ter um copo de água. Porque quem pensa no dinheiro, no resultado imediato, é essa a tônica. Eu não faço coisas que vão alargar meus horizontes, que vão fazer com que eu tenha muita felicidade, com que eu seja, sabe, com que eu esteja focado, imerso naquilo ali, porque isso não me gera vida. Na verdade, eu quero fazer porque no final do mês, que é a tônica da vida da maioria das pessoas, eu quero receber o meu salário. E aí, a gente vive a vida toda recebendo o salário, como eu falei ontem, se movendo pelas necessidades, mas você está longe de estar conectado a uma fonte, você está longe de viver o propósito da sua vida, de ter satisfação. E quando você atingir a satisfação, a plenitude naquilo que você quer fazer, você pode ter certeza que tão certo como 1 mais 1 são 2, os resultados vão começar a aparecer, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui a Natiele. Eu deixo ela caminhar um pouquinho porque a conexão demora um pouquinho mais, mas ela já fez o download aqui. Então vamos lá. Bom dia. Dá bom dia pra galera aí. Não, Judas ele procurava um reino da terra, né? Isso aí que eu vou falar é bem espiritual. Então, quando Jesus anuncia que o reino e as riquezas que ele tinha não eram da terra, Judas se decepciona, né? Judas queria conquistar a terra. Judas era muito conectado nas coisas, como o Isaías falou, né? No vil metal, no dinheiro. Ele cuidava do dinheiro, ele administrava isso.
E é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, sabe? O dinheiro é para que nós venhamos usá-lo. E nós não podemos deixar o dinheiro usar a gente, porque às vezes o dinheiro usa a gente. Entende? E o que levou Judas para a perdição foi exatamente essa mentalidade focada na terra. Ele teve diversas oportunidades de se focar, de focar-se no céu, porque ele estava ali com o próprio Deus, mas ele desperdiçou todas elas e não entendeu o propósito de Jesus, né? Eu tenho falado muito sobre isso, sobre nós entendermos qual é o propósito. Ora, se temos que ser semelhantes a Ele, andar como Ele, então qual é esse propósito? O que nós precisamos fazer? Porque o contrário disso nos leva à perdição, né? Ele vai lá, se enforca, se mata. A história dele que poderia ter sido uma história, porque ele era um homem de confiança. Você há de convir comigo que ninguém deixa dinheiro na mão de quem não confia. Aí você vai falar assim, Nachelle, mas Jesus sabe de todas as coisas, já sabia que ele ia trair. Posso falar uma coisa pra você? Mesmo ele sabendo de todas as coisas, mesmo ele te conhecendo, ele sempre vai te dar uma segunda chance. Por isso que nada foi tirado da mão dele. Jesus sabia quem ele era, mas deu chance pra ele, até o último momento. Então, mas essa conexão, esse apego, né? Deus falou, meu reino não é aqui não. O meu reino não é na terra. Eu tô querendo trazer a mentalidade do céu para a terra, por isso que eu vim. Jesus veio para isso. Ele veio para trazer a mentalidade do céu para a terra, para que as pessoas se conscientizassem, eu tô aqui. Tanto é que ele fala assim, eu vivi, se eu suportei, você pode suportar também. A morte dele, hoje você não vê, né? A morte de cruz mais, né? Mas Jesus, ele passou por um processo muito difícil aqui. Ele abnegou-se demais, então ele falou assim, olha só, eu vou vir para provar que como homem, eu pude tudo isso através da minha conexão com o meu Pai. Jesus, ele foi para o deserto para ser tentado, ele ficou lá e Satanás foi lá tentar ele também. Olha que coisa, né? Eu fiquei pensando, esses dias eu estava lendo, eu falei assim, será que o diabo não sabia que ele era Deus? E mesmo assim foi lá tentar eles aí. Olha só que coisa. Aí você não quer ser tentado. Aí quando tu é tentado, tu fica assim, ai Senhor, que provação. Peraí. O diabo, sabendo que Jesus era Deus, foi lá tentar ele. Quando ele estava lá no jejum dele lá no deserto, lá de 40 dias. Então, o que eu quero falar para você hoje aqui, né, nessa mensagem do Isaías, nós temos sempre levado, todos que estão ao nosso redor, né, nós temos essa missão, nós entendemos essa missão, que é a busca do reino, né? E é algo muito claro nas escrituras. Buscai o reino em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A sua conexão com Deus, ela vai dar para você, ela vai fazer na sua vida algo muito extraordinário. Ontem nós vimos lá a novela Gênesis, e eu estava até comentando com Isaías, né? Depois que Adão, claro que aquilo ali é uma ficção e tudo, mas se a gente olhar com os olhos espirituais, Adão, ele tá todo atribulado, né? Depois que Caim mata Abel, ele vai lá naquele monte lá, naquele lugar lá, se ajoelha, começa a orar, e ele recebe ali um consolo de Deus através daquela chuva, né? Ele recebe ali a presença de novo, e nas outras cenas, tudo já tá modificado, né? Eva já tá com o cabelinho arrumado, tomada banho, coisa que você não tava vendo antes, né? Tava todo mundo atribulado, né?
e depois a presença de Deus retorna ali e, enfim, vamos ver o que vai acontecer, o que eles vão arrumar com essa novela lá pra frente. Mas, quando Jesus entra, tudo muda. Quando nós estamos conectados com Ele, essa riqueza, ela passa a não estar fora da gente, ela está dentro da gente. Então, a palavra é, se está dentro de mim, eu tenho, sabe? Em qualquer circunstância. E ter em qualquer circunstância, ter essa consciência de que você tem em qualquer circunstância, evita muita coisa, sabe? Evita as suas crises emocionais, as suas dores emocionais. Ontem mesmo, quando eu estava passando aqui por esse lugar, eu falei sobre perda, né? Que podem tirar de você tudo que você tem, mas não podem tirar o que você é, porque a pessoa que tem isso dentro dela, ela reconstrói quantas vezes for necessário, né? Ela reconstrói. E a única coisa, o único fator que vai impedir você de ter alguma coisa, ou você de ter uma vida abundante e próspera, é a sua falta de conexão com Deus. Então, se eu fosse você hoje, eu sairia da posição de Judas, que é o quê? Andar com Ele, e estar com Ele, mas não tê-lo, sabe? Passe a ter esse pertencimento. Eu sou de Jesus, eu tenho Jesus, sabe? Eu tenho Ele na minha vida, porque você tem de verdade. E não depende dele, depende de você. Judas andou com Jesus e não tinha Ele. E o maior objetivo de Jesus foi fazer com que nós tivéssemos Ele dentro da gente, sabe? A missão dele, a missão da palavra de Deus é implantar Jesus dentro da gente. Então, que você se permita, porque o futuro de Judas, o final de Judas, vamos botar assim, foi muito ruim, porque ele perdeu as oportunidades dele. Então, desgruda da terra, se conecta com o céu, que a terra ela virá para você, sabe? Sai da terra. Você vai atrair as coisas da terra sem precisar de estar atraído por elas. Essa é a minha palavra aí de hoje. Então, gente, resumindo aqui, o que a gente está trazendo aqui, é óbvio que a Natiele trouxe para um cunho bem mais espiritual, não que não seja, mas dentro da visão da jornada da evolução, quer seja do empreendedorismo, quer seja na tua vida sentimental, quer seja na tua vida espiritual, como nós falamos, o que a gente aborda aqui, você pode utilizar em qualquer área da sua vida. Se você fez o organograma, se você está trabalhando as suas metas, se você está trabalhando os seus objetivos, né? Se você está trabalhando tudo aquilo que a gente está passando, não fica com medo não, tudo que a gente está passando, então o que você vai fazer? Você vai agora entender o que a gente está falando nesse sentido. Você precisa trabalhar, você precisa empreender, você precisa se relacionar, tendo em mente o princípio pelo qual a gente se conecta às pessoas, a gente se conecta às coisas. Você se conecta a uma empresa para você ser aquele cara que vai ajudar a empresa a rodar, que vai ajudar a empresa a funcionar. Se você se conecta a alguém para se relacionar, você não está se conectando a essa pessoa para ser feliz. Você está conectando essa pessoa para contribuir para uma felicidade daquela pessoa que vai retornar para você em felicidade. Então, qual foi o problema de Judas? Ele se conectou com aquele, nós já estamos aí com o Jane, nós estamos aí com o Eric, que é meu sobrinho, nós estamos aí com a Aparecida, nós estamos aí com a irmã Daniele, Deus abençoe a todos vocês, tá? Então, nós nos conectamos a alguém ou alguma coisa, a gente precisa entender o seguinte: Jesus, ele era a fonte, então ele tinha um propósito, e quando Judas se conecta a ele, Judas se conecta para um outro propósito.
É como você, por exemplo, parar num posto de gasolina e você chegar lá e falar assim, olha, tem contrafilé? Não. Porra, o que vai acontecer? O cara vai ficar olhando pra tua cara como alguém assim, pô, esse cara ou é maluco, ele é perturbado, por quê? Como assim? Aqui eu tenho gasolina, aqui eu tenho óleo diesel, aqui não tem carne, entende? Então Judas parou o carro dele em Jesus, que é o dono da graça, é a fonte, e falou assim, tem dinheiro? Ah, não. Jesus, ele não estava preocupado. Aí você vai falar assim, então você está dizendo para mim que quem se conecta, pois não vai ter dinheiro? Não, é algo natural, que eu quero que você entenda, que Judas não precisava se conectar ao dinheiro, porque o que Jesus tinha, ele traz tudo aquilo que você precisa em todas as áreas da sua vida. Mas o problema é a conexão, como você se conecta a ele. Tem gente que se conecta porque quer uma bênção, tem gente que se conecta porque ele quer uma transformação, mas o propósito não é esse. Essas coisas elas vão advir dessa conexão. Porém, a conexão ela tem que ser pura. Ele é fonte, então eu vou lá para quê? Saciar a minha sede. Quando a gente fala de saciar a sede, é saciar tudo aquilo que o ser humano precisa a nível espiritual, a nível intelectual, a nível emocional, tudo está ali. É só isso. A partir do momento que você se conecta, tudo isso vai acontecer. Quer ver? Só para a gente fazer aqui um paralelo rápido, que a gente já vai encerrar. O jovem rico, olha que coisa interessante. O jovem rico foi até Jesus, e quando Jesus fala para ele que ele tinha que cumprir os mandamentos, ele falou assim, eu já faço tudo isso. Olha que interessante, ele cumpria tudo, mas não estava conectado. Por que ele não estava conectado? Porque foi o mesmo problema de Judas. Ele estava conectado a um resultado chamado dinheiro. Quando Jesus falou para ele que para ele realmente estar conectado e ter o que ele desejava, que era a vida eterna, que era algo muito maior, transcendental, ele desanimou. Jesus falou, vende tudo que você tem e reparte. E não é nem partir, é repartir, ou seja, uma parte ficaria para ele. E seria o suficiente. A questão é essa, seria o suficiente. Então, galera, o nosso tema de hoje é, faça o que você tiver que fazer, se conecte a princípio, se conecte à fonte. Resultados, eles virão, mas não se conecte a ninguém por causa desses resultados, porque o seu relacionamento, seja empresarial, seja emocional, seja, sabe, vai dar errado no final, porque o princípio da conexão, ele foi errado. Você foi buscar uma coisa que na verdade, aquilo onde você foi buscar, não fornece, entendeu? Pode ser que aquilo que essa pessoa te forneça, vai trazer o que você quer, isso pode acontecer. E geralmente acontece. Porém, não é o princípio pelo qual você se conectou. E, na ok? verdade, tudo que você fica fissurado, né? Eu já ouvi dizer o seguinte, quando o dinheiro está na sua mente, ele foge do seu bolso. Isso aí. Você só faz porque eu vou fazer para ganhar tanto, eu vou fazer para ganhar tanto. Não vai funcionar. E tu já percebeu que todas as pessoas que têm esse comportamento, elas estão sempre precisando correr atrás de dinheiro. Isso aí. E quem não é apegado a nada, sempre tem. Porque faz por propósito, aí o propósito faz fluir o dinheiro. É isso aí. O propósito faz fluir o dinheiro, é normal, é natural assim. Então pega esse gancho aí, serve para qualquer área da sua vida, ok? Então, tô aí também com Renan, também está nos assistindo, Adriana Alvino, bom dia, gente. Galera, você que quer participar, domingo nós temos um treinamento, vai ser o domingo o dia todo, né? Então eu quero convidar você. E a galera ainda não mandou, nós estamos aqui sempre de manhã falando com você, dando essa oportunidade. E se eu fosse você, eu inscreveria logo. Manda aí somente o eu quero, que a gente vai procurar você, a gente vai te encontrar, a gente vai mandar mensagem e você vai estar lá no treinamento conosco, ok? Minha gratidão por uma semana de caminhada. Segunda-feira a gente retorna e eu aguardo você. Vai convidando seus amigos, convida a galera aí para caminhar com a gente. Dá o seu bom dia aí, Nath. Bom dia, gente. Beijo. Fica com Deus.